Olá turma, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, e hoje eu gostaria de montar um circuito contendo diodo ou diodos. Eu estava pensando e resolvi aí atender alguns pedidos aí dos colegas que iniciaram seus estudos aí em eletrônica. Muita gente aí iniciando seus estudos em eletrônica, cada um com um objetivo específico, muita gente com o objetivo de estudar de forma individual, para alguma finalidade específica, como manutenção em equipamentos eletrônicos, entender aí basicamente funcionamento de alguns componentes. Outros aí querendo utilizar em projetos, fazer pequenos projetos, mesmo com os microcontroladores, envolvendo aí a parte de programação. A gente ainda tem a presença de muita eletrônica analógica. E também tem a turma aí que está cursando as disciplinas de eletrônica, e quem faz cursos de aperfeiçoamento, de aprendizagem, cursos técnicos em eletrônica ou em automação, em eletrotécnica, que tem a disciplina de eletrônica, e os que fazem engenharia também. Várias engenharias contemplam aí a disciplina de eletrônica. A própria engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia de controle e automação, engenharia de computação, engenharia mecatrônica. Todas essas engenharias, os alunos cursam a disciplina de eletrônica. E o básico da eletrônica é aprender sobre o diodo PN e o transistor bipolar de junção. Nesse vídeo, eu queria mostrar, a gente vai montar rapidamente ali um circuito e fazer aí os cálculos básicos para a gente encontrar as grandezas elétricas desse circuito. É um circuito série contendo alguns componentes. Depois a gente simula em um simulador, em um software, esse circuito. E por fim, a terceira etapa, a gente monta num protoboard e mede aí as grandezas para tirar a prova da análise que foi feita. Vamos lá, vamos começar? Bom, nossa primeira etapa então é fazer a análise do circuito. Nós temos aqui então uma fonte de alimentação de 22 volts, uma fonte contínua. Esse circuito que a gente vai analisar, simular e montar é um circuito série. Ele é composto por um resistor R1 aqui de 330 ohms, ou 330R também. A gente usa esse termo para indicar unidade padrão. Ele poderia utilizar os múltiplos e submúltiplos dos prefixos numéricos: quilo, mega, giga, mili, micro, nano, pico. A gente tem também o diodo D1, que é um diodo 1N4007, um diodo extremamente comercial, como eu já tinha mencionado. Um LED vermelho, um diodo D3 aqui, que é o nosso Zener, um diodo Zener. Para quem não conhece o diodo Zener, depois dá uma conferida nesse tópico. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, sobre o comportamento do Zener. A gente faz análise dele como um regulador de tensão, que é a principal função dele, regular tensão. Um resistor R2 de 220R e um LED, um outro LED, agora um LED verde. Então eu tenho um circuito série. Primeiro ponto, esse diodo ele está polarizado diretamente. Por quê? Porque eu tenho o positivo da fonte, Se eu pegar aqui eu tenho o positivo e aqui eu tenho o polo negativo. Então o positivo vai aparecer aqui no anodo do diodo e o negativo vai fechar o circuito no catodo. Então esse diodinho aqui, ele está se comportando como uma chave fechada. Ele está polarizado diretamente. Esse LED, também é um diodo. Eu tenho anodo e catodo. Aqui também eu tenho um diodo, só que agora ele está reverso, catodo. Esse é o terminal catodo e aqui anodo. E aqui também eu tenho outro diodo, anodo e catodo. Vejamos o seguinte: para que a corrente circule, eu tenho que ter todos os componentes conduzindo.
É um circuito série para que eu tenha uma corrente I diferente de zero, essa corrente I. Bom, o que a gente tem que avaliar aqui primeiro, né, é as polarizações dos elementos semicondutores, dos diodos. Então esse diodo está polarizado diretamente em função da polaridade da fonte. Esse diodo também, né, o LED é um diodo, então ele está polarizado diretamente. Esse diodo já está polarizado reversamente, o diodo Zener. Quando o diodo Zener está polarizado reversamente, ele trabalha como um Zener, porque a gente trabalha explorando a região Zener. Se ele estivesse polarizado diretamente, nós teríamos, né, um diodo comum, ele se comportaria como um diodo D1. Porém aqui ele não se comportará como um diodo comum, ele gerará uma queda VZ, que que está relacionada à tensão Zener nos seus terminais. É como se nós tivéssemos, né, uma chave e uma bateria, né? O diodo trabalha dessa forma, a gente representa uma chave e uma bateria aqui polarizando, é como se estivesse gerando uma queda de tensão, nesse caso aqui VZ. Então ele vai fechar o circuito, porém ele vai gerar uma queda VZ, ele vai regular nos seus terminais, cátodo e anodo, uma tensão VZ. Se ele estivesse direto, ele iria manter nos seus terminais uma tensão próxima de 0,7, né, considerando que todos os elementos aqui são de silício. Né? Então, no caso de diodo Zener, sendo de silício, polarizado diretamente, ele teria uma queda de 0,7. E esse último diodo aqui, ó, que é esse LED verde, ele também está polarizado diretamente. Então eu tenho também, né, uma chave fechada. Lembrando que o LED, né, diferente do diodo, ele tem uma queda de tensão diferente. Ele é um diodo, a corrente só circula num sentido, né, não circula no outro sentido. Ele tem uma tensão reversa, né, pequena, ele queima com uma tensão reversa muito baixa, e a tensão direta, isto é, quando ele está conduzindo, quando tem uma corrente circulando, que vai ser o caso do nosso circuito aqui, a corrente vai produzir uma queda de tensão maior. Então essa queda de tensão aqui, VD4, não vai ser 0,7, vai ser um valor. Que valor é esse? Normalmente o exercício, se fosse um exercício, o exercício vai te fornecer esse valor. Os LEDs verdes, normalmente, os mais comuns aí, tem uma queda de 2,2, mas isso depende muito da potência do LED, do fabricante, da cor e de outras características. O que é mais comum os LEDs verdes é nós termos uma queda. Então a gente já define aqui, ó, VD4 igual a 2,2 volts. Então a queda dele polarizado diretamente é 2,2. E o VD2, que é o LED vermelho. O LED vermelho costuma ter uma queda aí entre 1,8 e 2 volts. É mais ou menos o que é mais comercial aí, que é mais padrão. Então vamos considerar 2 volts a queda no nosso diodo VD2. E a queda no nosso diodo comum, do nosso diodo PN. Deixa eu apagar isso aqui. A queda do nosso diodo PN, a gente vai considerar essa aproximação que a gente sempre usa aqui em eletrônica 1, né, em eletrônica básica, uma queda de 0,7. Lá em eletrônica de potência, que nós temos normalmente valores muito altos de tensão e corrente, principalmente tensões de alimentação, essa queda é praticamente desprezível, a gente considera o diodo ideal. Aqui a gente usa esse modelo simplificado, considerando uma queda de 0,7. Outra queda também importante, que a gente já tinha comentado, é a do diodo Zener. Então a queda do diodo Zener, que é do D3, eu poderia até escrever aqui D3, VD3, acho que fica até melhor. Aqui eu esqueci de colocar 1, né, VD1. Então a queda do diodo D3 vai ser a tensão Zener igual a VZ. E esse diodo, um N4735, ele é um diodo que tem uma queda de aproximadamente 6,2 volts.
Ah, mas como eu sei isso? Você tem que buscar no datasheet, né, na folha de dados. Se você for na internet aí digitar um N4735 datasheet, você vai achar aí vários fabricantes de diodo Zener com as especificações aí da família, porque é uma família de diodos, né? A família é um N47, aí você tem vários diodos com várias tensões diferentes. Bom, beleza. Feito isso, eu já sei que o meu circuito série vai fechar a malha, né? Isto é, o resistor é um elemento passivo, vai conduzir, o diodo vai conduzir, né? O meu diodo PN, meu diodo comum, o LED vai estar conduzindo, diodo Zener está reverso, mas estará conduzindo, porque a função dele é operar na região reversa. R2 também, outro resistor, né, passivo, vai circular corrente nele, vai gerar uma queda de tensão, vai transformar corrente, né, elétrica em calor. E o meu último diodo aqui, que é o LED verde, vai estar conduzindo. Então, basicamente, eu tenho que considerar o seguinte, que para me encontrar a corrente do meu circuito, eu vou considerar que eu tenho que considerar a tensão total, VCC, menos as quedas. Quais quedas? As quedas nos diodos. Tirando as quedas nos diodos, né, que a gente está considerando valores muito próximos, fazendo uma aproximação, é claro, precisamente a queda em cada diodo vai depender do valor da corrente, mas essas aproximações que a gente considerou aqui são valores muito próximos aí, o que realmente vai acontecer na prática, né? Aí, então, considerando todas as quedas, se eu tirar a tensão de alimentação menos essas quedas, o que sobrar vai ficar nos dois resistores. Então, eu divido pela soma das duas resistências, que quem está limitando a corrente aqui são os resistores, o R1 mais o R2, e eu acho a corrente do meu circuito. Então, vai ser VCC menos VD1, fazendo aqui uma forma mais detalhada, menos VD2, menos VD3, menos VD4. Isso tudo, né, dividido pelo valor das duas resistências, que são os elementos, lembrem-se que são os elementos limitadores de corrente, os dois resistores. Ok. Então, dessa forma, nós teremos, fazendo aqui direto, para a gente ganhar tempo, a gente tem 22 menos 0,7 do diodo D1, menos 2 do diodo D2, menos 6,2 do diodo D3, menos 2,2 do diodo D4, que é o LED, né? O LED verde. Com isso a gente vai ficar com 10,9. Então nós teremos aqui 10,9 volts. Isso dividido pelo valor das resistências, 300 com 200, 500. 30 com 20, 550 ohms. Então isso dividido por 550. Então se eu dividir aqui por 550, eu vou ter 19,82 miliamperes. Então eu vou ter uma corrente de 19,82 miliamperes. Beleza, né? Com essa corrente, os LEDs, né, irão acender. O que acontece? Se eu tiver uma corrente muito pequena, se eu aumentar o valor dessas resistências, a corrente vai ficar tão pequena que os LEDs não acenderão, né? Então, a gente precisa normalmente ter aí pelo menos uns 5 miliamperes para um LED comum desse, difuso, para ele poder acender. Talvez com uma corrente até menor que 5 mil ele já acende, com uma luminosidade um pouco menor, né? Mas ele já acende. Com 20 mil a gente está praticamente na corrente nominal dos LEDs, né? Então eles vão acender aí praticamente com a luminosidade nominal. O que está faltando aqui? Está faltando só as tensões em R1 e em R2. Tensão em R1 pela lei de Ohm é corrente, que é uma só no meu circuito, vezes o valor da resistência R1. Então VR1 vai ser basicamente
A corrente 19,82 mili vezes o valor da resistência, que é 330 ohms. Então VR1 vai ser igual, fazendo aqui, 19 vezes 330. Eu vou ter uma queda de 6,54. 6,54 volts. Perfeito. Agora, a gente tem dois caminhos, né? Na verdade, a gente tem vários caminhos aqui usando a teoria básica de circuitos, né? Que a gente já estudou aí em outro momento. Então, a gente tem vários caminhos. Um caminho seria também aplicar divisor de tensão. Eu tenho a tensão de 10,9, redesenhar o circuito com uma fonte e duas resistências e aplicar divisor de tensão. Eu acho a tensão dos dois resistores. Aqui, como eu tenho a tensão VR1, eu posso pegar a tensão da fonte menos a tensão VR1 e achar a tensão VR2. Ou posso aplicar lei de Ohm também da mesma forma, né? Vamos fazer diferente, então. Vamos fazer dessa outra forma. VR2, então, vai ser a tensão VCC linha. Eu vou chamar de VCC linha, que seria esse termo todo aqui, ó, de cima, que é VCC menos as quedas, menos, né, VR1. Então, o que sobrar vai estar em VR2. Então, VR2 vai ser 10,9 menos 6,54. 4,36. 4,36. Bem, justo, né? Por quê? Por que uma tensão menor? Porque o valor da resistência, nesse caso aqui, ela é menor. 330 é maior. Quanto maior o valor da resistência, maior o valor da queda de tensão, né? De acordo lá com a teoria básica lá de circuitos. Bom, era isso. A gente basicamente extraiu todos os valores. Agora vamos partir para a simulação. Bom, partindo então para a simulação, eu já tinha montado aqui o circuito para a gente ganhar tempo, né? Então eu busquei um N4007, eu busquei o Zener, os LEDs, o resistor e uma fonte aqui que é a V-Source. Nessa fonte aqui você ajusta 22 volts nela, ok? Tudo aqui na biblioteca, né? Se você vier aqui em Peak Device e digitar aí o código do componente ou, né, o nome dele, de preferência aí o nome em inglês, né, você consegue buscar aí todos os elementos aqui, bem simples. Usei o resistor genérico, o resistor Res. Bom, na descrição também eu vou estar deixando esse circuito, esse arquivo, né, dessa simulação aí. Estou usando o Proteus 8.9, né, para quem quiser dar uma simulada e verificar aí por você mesmo, ok? A única alteração que eu fiz aqui foi nesse LED vermelho. Ele vem com 2.2, eu coloquei 2. Esse componente nos dá essa possibilidade. Ele vem aqui falando que é corrente de operação máxima aqui é 10 mili, mas nesse caso aqui na simulação não influencia não, a nossa corrente vai estar acima, mas não influencia não. Isso aqui é mais por questão de luminosidade aqui da animação do LED. Esse LED aqui, ó, ele já vem com 2.2, que é o LED verde, o LED D3. Então eu já deixei 2.2. Eu não alterei nada. Pus a fonte, pus um amperímetro. É interessante você dar 2 cliques aqui no amperímetro e selecionar miliamperes. Vem como padrão a escala de amperes. E os voltímetros. Você busca os amperímetros e os voltímetros aqui, ó, em instrumentos. Né? A gente tem voltímetro DC e amperímetro DC, né? Esses dois elementos aqui. Ok? Feito isso, montado o circuito, é só a gente simular. Simulando aqui, ó, a gente tem aqui valores bem próximos dos nossos cálculos. Só não ficou preciso porque existem pequenas diferenças. Olha, a corrente 19,5 mili. A queda de tensão no resistor R1 6,42. A queda de tensão nesse diodo, tá vendo? Que ele não está considerando 0,7 certinho. Porque esse diodo aqui, né, aqui no Proteus, é um
é um software, né? É um código que representa ele, que emula ele. E aí quem desenvolveu, né, essa biblioteca aqui desse componente tenta considerar características não lineares nele. Isto é, tenta considerar também que a queda de tensão ela muda de forma não linear com o aumento ou diminuição da corrente, de acordo com a curva do diodo, né, que é aquela curva exponencial, de acordo com a equação de Shockley, né? A gente já falou sobre isso em outros momentos. Então, 0,73. A queda no meu LED, ó, aproximadamente 2 volts. No Zener, ó, eu não tenho 6.2 preciso, 6.25. No Zener também vai acontecer isso. Você compra um Zener de 6.2, como é o caso do N4735, mas dependendo do valor da corrente, essa tensão vai variar muito pouco, mas ela vai variar um pouquinho, né? Ela vai variar com uma intensidade pequena, mas ela vai variar, né? Esse LED aqui D3, 2.26 e o resistor, ó, 4.28. Então é isso, circuito série, todos os componentes conduzindo, né? As quedas de tensão muito próximas, né, dos valores que a gente calculou. Vamos lá montar agora esse circuito na prática para tirar a prova, né, e medir as tensões lá e verificar o valor da corrente total, para a gente fechar aí essa análise desses simples circuitos série aí com diodos, LED, Zener e resistores. Para a gente realizar essa montagem, a gente vai usar os seguintes componentes. Os componentes eletrônicos que a gente vai utilizar são, primeiro aqui, um resistor de 220. Os resistores que eu utilizei são resistores de 1/4 de watt, 5% de tolerância, 220. Esse resistor de 330. Um diodo 1N4007, diodo aí muito comum, aí, extremamente comercial. O meu diodo Zener, esse diodo de vidro aqui, ó, encapsulamento de vidro, que é o diodo UN4735, que tem uma tensão Zener de 6.2 volts, e 2 LEDs, um LED vermelho, né, e um LED verde. Esses LEDs são LEDs de 5 milímetros, né, do tipo difuso, que eu utilizei aqui na montagem. Outro elemento importante, a fonte. Eu estou usando uma fonte aqui. Na minha fonte eu já tenho proteção de corrente. E o mais importante aqui que me fez utilizá-la é a questão da corrente, né? A gente vai conseguir acompanhar a corrente por aqui sem necessidade de pôr um amperímetro no circuito. O voltímetro, né? Eu vou usar esse multímetro para medir tensão na escala de tensão contínua, para a gente poder medir a queda de tensão dos componentes. Um protoboard, né? Uma matriz de contatos para a gente fazer a montagem. Aqui eu tenho duas conectadas aqui, e jumpers, né, fios aí para a gente fazer as conexões. Então vamos lá, vamos iniciar aí a nossa montagem. Bom, então começando a nossa montagem, né, eu vou pegar aqui o meu resistor, eu já até dobrei os terminais dele, de 330, né, e aí eu vou colocar ele aqui, eu vou inserir ele aqui no meu protoboard. A gente tem aqui os barramentos, ó, onde a gente pode usá-los para alimentar o nosso circuito. O barramento vermelho, normalmente o positivo, né, e o azul negativo. Na sequência, né, o diodo 1N4007, o meu diodo PN, então vou colocar ele aqui na polaridade certa também. Beleza. Depois do diodo, o meu LED vermelho. Esse LED vermelho aqui, ó, o terminal maior é o positivo, só que esse diodinho aqui, eu já utilizei ele antes, né, já tinha cortado aqui os terminais. Então tem 3 formas da gente identificar. Primeiro, quando o LED é novo, né, e tem um terminal maior, anodo, terminal menor, catodo. Segunda forma é olhando um chanfro, aqui eu acho que não dá para perceber. Do lado de cá, ó, do lado esquerdo da imagem, tem um chanfro no encapsulamento dele. E outra forma é olhar dentro, né, nesses LEDs, a parte maior é o negativo. Internamente ele tem
duas junções ali, a parte maior é o negativo. Então eu vou vir aqui, ó, e colocar na sequência o LED. Depois do LED a gente tem o Zener, meu diodo Zener, diodo de vidro aqui, né, encapsulamento de vidro. Vou virar os terminais dele. Lembre-se que esse diodo é reverso, então vou colocar o anodo do LED, o catodo do LED ligado no catodo do Zener. Beleza, feito isso, agora o nosso resistor, né, de 220. Dobrar os terminais dele aqui. E fechando o circuito, o nosso LED verde, da mesma forma, né? Aí eu preciso colocar fios, né? Eu vou usar um fio aqui vermelho para ligar, né, esse ponto nesse barramento aqui, que é o barramento de alimentação, certo? Um fiozinho vermelho. E vou usar um fio preto para interligar no outro barramento de cá. Vou usar esse barramento aqui de baixo, o azul. Aí eu vou alimentar nesse ponto com o negativo da fonte e vou alimentar nesse ponto superior com o positivo da fonte. Negativo aqui e positivo aqui em cima. Certo? Tá montado aí meu circuito série. Agora é só conectar a fonte de alimentação para a gente fazer as medidas. Bom, feito a montagem, agora a gente alimenta o nosso circuito, o fio preto alimentando o barramento, né, negativo, e o fio amarelo alimentando o positivo. Então, o positivo da minha fonte, fio amarelo, negativo, fio preto. Vou ligar aqui a minha fonte, ela tá zerada, e aí eu vou aumentando o valor da tensão. Os LEDs vão ficar apagados até a tensão de entrada ser suficientemente maior para vencer a tensão de 0,7 do diodo PN mais a tensão de 6,2 do diodo Zener, né? E aí começa a ter uma pequena corrente. Só que os LEDs, né, eles vão ficar, a gente vai notar ali uma luminosidade, né? Eles começam a acender a partir de 11 volts. Com 11 volts já é perceptível, né? A luminosidade do LED já tem uma corrente suficiente para produzir uma quantidade de luz perceptível. Vamos ajustar aqui em 22, de acordo com o nosso circuito, né, o que foi definido. Então veja que nós temos 22 volts de alimentação e temos uma corrente de 17. Ah, mas nos nossos cálculos na simulação deu 19, né? Bom, isso aqui tem vários elementos que vão implicar, né, nesse erro, nesse pequeno erro. Na prática, os componentes não são ideais, os resistores eles têm 5% de tolerância, o diodo, né, os diodos que a gente utilizou também, né, tem aí aquela questão que a gente fez uma aproximação das quedas de tensão, e tem também a precisão aqui do meu amperímetro, até porque eu estou trabalhando com nível de corrente muito baixa, né? Olha, está oscilando 17, 18, né? Então tem essas questões. Para confirmar as quedas de tensão, né, então a gente vai vir aqui, ó, primeiramente, eu vou pegar aqui esse resistor, veja que eu estou invertendo a polaridade aqui das minhas pontas de prova, então está dando um valor negativo, né? Eu vou fazer essa inversão, então no primeiro resistor, que é o resistor R1, eu tenho praticamente 6,5, valor muito próximo. Queda de tensão no diodo PN, que é meu diodo D1, 0,744, né? Muito próximo também. Queda de tensão no LED vermelho, aproximadamente 2 volts, né? 2,06, também muito próximo. Queda de tensão no diodo Zener, olha o Zener, 6,16, não deu 6,2 com precisão, mas valor muito próximo. E também queda de tensão no meu resistor R2, o resistor de 220, 4,3 aproximadamente. E o último elemento, meu LED, 2,2, né, 2,21, também um valor muito próximo. Então, se a gente considerar aí que os valores foram muito próximos, né, essa leitura aqui, ó, tá mais para imprecisão aqui no meu instrumento de medida.
né? Mas ele está oscilando aqui, está bem próximo. Então foi isso, né? Eu acredito que a gente possa fazer outras montagens mais elaboradas, né? Usando mais teoria e mais recursos práticos, mas é basicamente um circuito simples aí com LEDs, resistores, um diodo PN e um diodo Zener. Muito obrigado aí por assistir esse vídeo, né? Aproveite a oportunidade, se você tiver os componentes, né? Alguns componentes, faça montagens você mesmo aí com uma fonte de alimentação, com um multímetro, né? Usando uma matriz de contatos, né? E aprenda aí aplicando seu conhecimento teórico na prática. Um forte abraço aí e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.